vocês são bem-vindos, todos que estão aqui, bem-vindos de verdade. Espero que vocês estejam bem. Quem não estiver bem pode contar comigo, com a Tamara, com as nossas orações, com as nossas conversas, né? Essa semana algumas vezes eu conversei com algumas pessoas e a gente estava falando sobre o tudo bem, né? Tudo bem? Como você está? A gente está cheio de problema, mas ninguém fala nada. Tá tudo bem, tudo bem. Né? Então, é importante. Nós estamos aqui exatamente para estarmos juntos e darmos atenção, né? De acordo com a palavra, às necessidades que todos nós temos, as lutas, as dificuldades, seja em que área for, né? Pelo menos orar em conjunto, como a palavra fala, buscar um direcionamento de Deus para a gente estar à disposição de vocês. E hoje está um dia lindo, um dia abençoado, essa igreja linda, para a gente falar da palavra, né? Em primeiro lugar, eu quero... Já tivemos 2 orações pela palavra, então normalmente eu oro pela palavra, mas hoje eu vou orar por duas questões. A primeira é louvar a Deus e agradecer porque Ele tem cuidado dessa igreja, cuidado dos jovens. A gente vem aqui ver o culto deles, a maneira, a dedicação, a forma como eles fazem. Depois de quarta-feira, o que Deus tem feito, de domingo, agregando pessoas, como era lá em Atos, né? Deus ia trazendo os santos para que vivessem em comunhão. Então louvar a Deus pelo que Ele tem feito aqui. E também pedir para que Deus abençoe, né, as igrejas que pregam a palavra em todo mundo, porque nós somos um corpo, né? Nós temos igrejas que pregam a palavra nas nossas cidades, nas nossas redondezas, em outros países. Então orar por essas igrejas para que elas tenham um crescimento, como Jesus coloca na palavra também. Então vamos fazer uma oração por nós e por todo o corpo de Cristo agora, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e como diz a tua palavra, o Senhor tem acrescentado aos santos, Deus, pessoas e com desejo de se santificar, e aqui tem sido assim. Nós te agradecemos e agradecemos por isso, e pedimos, Senhor, a tua bênção, o teu poder, o teu crescimento, para a vizinhança, para as redondezas, para o ABC, em nome de Jesus. Mas também oramos, Pai, por aquelas igrejas dedicadas ao Senhor, que pregam a palavra do Senhor de forma genuína, Senhor, com o coração do Senhor. Traga crescimento, Pai. Traga, Senhor, porque nós plantamos e semeamos, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então que este milagre do teu crescimento, que está presente aqui, seja fortalecido em todas as outras igrejas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vocês sabem que eu busco espiritualizar bem pouco as coisas, né? Bem pouco. Mas essa semana eu fui fazer uma oração. Na verdade, Deus de madrugada falou comigo para eu ler 2 Timóteo 4. E essa expressão Deus falou comigo é uma expressão interessante, né? Porque a gente busca Deus e Ele responde. Então, se você ainda não teve essa experiência, pode ser através, ele pode responder através da palavra, ele pode responder audível, ele pode falar no seu espírito, mas ele fala. Se você nunca ouviu a voz de Deus, vem quarta, fala com a gente, vamos buscar Deus, porque é importante você sentir Ele falando no seu espírito. É mais do que qualquer um que está aqui possa ter oratória, estudo, capacidade, pode falar o teu espírito através de Deus, mas é só Deus que vai chegar aí, não tem palavra humana. Então fale com a gente. Então Deus falou e eu fui ler, e aí já estava no finalzinho da carta, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele fala uma coisa que eu vou colocar para vocês aqui. Ele fala assim, estou dando endereço para vocês podem ler, né, porque a gente tem um tempo curto até o final do culto. 2 Timóteo capítulo 4, logo os primeiros versículos, ele fala assim para Paulo, Paulo, o temor de Deus, o temor de Jesus, é uma carta, né? Então ele escreve, ele fala assim, olha, pregue a palavra, pregue a palavra, exorte, edifique, não esmoreça. Se for para você trazer uma palavra dura, traga, mas leve a palavra, porque chegarão tempos, aonde teremos falsos mestres, que pregarão a palavra que as pessoas querem ouvir, a ponto de sentir coceira no ouvido. E a palavra, muitas vezes, ela não é. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes ela não é o que nós queremos ouvir.
mas é o que Deus quer dizer. E o que Deus quer dizer é muito mais importante do que a gente quer ouvir. Então hoje, nós vamos trazer uma palavra aqui, bíblica, e quando a gente fala assim, né, ele fala a palavra. Ele não fala para falar sobre a palavra, para falar da palavra, para falar a interpretação de Timóteo, não, é para falar a palavra. Então depois que a gente lê o texto aqui, que nós vamos ler, e vamos assim, destrinchar, e juntos saborear essa palavra, esse alimento que Deus deu para a gente. Quando chegar na sua casa, pegue a palavra, né? Leia. Poxa, fiquei com dúvida, vem conversar com a gente. Poxa, será que isso é assim mesmo? Eu não concordo. Vem conversar com a gente, vamos estudar, vamos crescer, porque quando a gente busca Deus, todas as demais coisas são acrescentadas, todas. Por isso que o principal convidado, a principal atração aqui é Jesus. O louvor é bênção, mas não é o louvor. A palavra é boa, mas não é a palavra. A oração é bênção, mas não é a palavra. É Jesus. Então é Ele que a gente tem que buscar, porque é Ele que acrescenta na tua alma, no teu espírito, na tua profissão, te traz prosperidade. E é bênção mesmo. Então, busque a Ele, né? Estamos falando sobre humildade. Hoje nós vamos falar sobre humildade. Tenta aí definir um pouco o que é humildade, né? O que seria a humildade? A humildade, ela é de difícil definição, e muitas vezes a gente entende humildade como simplicidade, né? E hoje em dia, falando de humildade, no mundo onde não é mais o evangelho, né? O eu-evangelho, então é para mim, não, onde o evangelho é pregado, a gente entende que muitas vezes nem a própria simplicidade caracteriza humildade, porque você pode ter pessoas que são simples, mas não são humildes, né? Então a humildade, ela tem um sobrenatural na concepção e no entendimento dela, porque ela não é natural, ela vem para as nossas vidas de uma forma sobrenatural. A explicação da humildade, quando a gente pega a raiz da palavra, é muito interessante, porque ela vem de humus. Ela vem de humus, que quer dizer terra. E humus também pode ser entendido como uma das formas de adubo, mas a princípio humus quer dizer terra, de humildade. E humus é a mesma raiz que ela vem da palavra homem e da palavra humanidade. Então, quando a gente fala em humildade, a palavra humus, ela remete à terra. E é da onde nós fomos criados, da terra, né? Na criação, antes do pecado. Então ali nós estávamos na terra, e Deus criou, soprou a vida, o sopro da vida nas narinas. Então dali vem essa concepção de o que é humildade. E para a gente entender um pouco, eu vou fazer uma ilustração, e aí nós vamos ler o texto bíblico, para a gente entender essa humildade na prática, como é que ela funciona. Então a gente vai falar um pouco como se fosse uma árvore, né? E entender de uma forma ilustrativa essa definição de humildade. Quando a gente olha para uma árvore, né? Primeiro salmo, né? Salmo de número 1, de 1 a 3, ele fala assim, vai anotando aí, depois fazendo na sua casa, Salmo de 1 a 3, que se a gente ficar lendo todos os versículos, vai levar muito tempo, a gente vai levar 1h e pouco de pregação, não tem esse tempo todo. Ele fala assim, aquele que me procura, aquele que busca estar comigo, aquele que quer estar com Deus, aquele que medita na lei dia e noite, busca proximidade, fala assim, vai ser como árvore plantada junto ao ribeiro, que cresce, suas folhas não murcham, seu fruto dá o tempo certo, e tudo que faz prospera. Então essa árvore, né, ela vem primeiro falar que nós somos plantados, mas a árvore em si, ela vai falar que a árvore, ela vai dar folhas frondosas e fruto no tempo certo. As folhas que a árvore dá são importantes, mas as folhas, biblicamente falando, elas podem esconder, elas podem mostrar só uma aparência, né? Só uma religiosidade. Uma árvore só com folhas, ela não está gerando vida, né? As folhas, elas muitas vezes encobrem pecados, como Adão, né? Como Adão em Gênesis 3:7,
quando ele e Eva comeram ali do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, e Deus, ele andava com Deus no jardim, e aí Deus chegou, chamou Adão, e Adão ficou com vergonha e se cobriu com uma folha de figueira, né? Com uma folha de figueira. Jesus, Mateus 21, estava andando com os discípulos, e ele sentiu fome, e foi a uma figueira, e essa figueira não tinha fruto, tinha só folhas, aparência bonita, mas não tinha fruto. E aí Jesus falou assim, que você nunca mais dê fruto, e ela secou. Então as folhas, elas são importantes, mas elas muitas vezes, apesar de trazer uma certa beleza, camuflam uma religiosidade, ou servem para esconder pecados, como ali Gênesis 3, 7, como foi com Adão. Então, mais importante, né, do que o fruto, do que as folhas, é nós olharmos a árvore em relação aos frutos. E aqui não é tão comum, quem é do interior talvez lembre, e eu quando era pequeno ia muito para a chácara da minha avó, e nessa chácara tinha muita laranjeira. E se você vê uma laranjeira, entre outras árvores, quando ela está carregada de frutos, é a coisa mais linda. Primeiro porque antes da laranja ela dá flor, né? Mas os frutos, a ponto do galho ir envergando, o galho chega a enverga, né? O galho vai envergando. E aí elas começam a cair, alguns podem encostar no chão, e aí a gente começa a entender um pouco sobre a humildade, né? Quando a gente vai descendo, quando a gente vai abaixando, quando a gente vai, a palavra de zumbos, né? Quando a gente vai se prostrando para o chão, né? A gente diminui para que Jesus cresça, a gente começa a entender a humildade. E a árvore, conforme esses frutos vão caindo, o fruto, como a gente falou, Jesus teve fome, ele serve para alimento. O fruto, ele protege a semente. Quando ele cai, a semente ali, ela vai gerar vida, muitas vezes. E também, ela vai, o fruto, quando cai ali na proximidade, ela vai servir de adubo, né? Ela vai dar qualidade para aquilo que vai ser plantado ao redor. Ela vai dar quantidade, ela vai dar crescimento, ela vai dar força. Então, a humildade, ela vai se equiparando a esse adubo para dar fortalecimento, crescimento, quantidade, qualidade. Então, entender um pouco esse contexto de explicação ilustrativa da humildade, vamos ler Lucas capítulo 18. E aí a gente vai falar sobre os benefícios da humildade, né? Quais são os benefícios da humildade? Porque a gente não tem jeito, a gente é humano, então a palavra tem que trazer alguma coisa boa na nossa vida. Então a humildade, ela vai confrontar a gente para mostrar o contrário de orgulho e o que que Deus tem para mim quando me submeta a essa humildade sobrenatural. Então Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. O texto, a palavra sagrada, as escrituras de Deus diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Vamos ler juntos do publicano, versículo 13, todo mundo junto. O publicano, estando de pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa e não aquele, este o publicano e não aquele o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Você vê como ela se responde. Então Jesus vê uma figueira, a figueira só tinha folhas, não dava fruto.
e aí essa figueira seca, a figueira é a mesma folha que Adão usou ali para cobrir o pecado, a vergonha, e a palavra é perfeita. Então o que Jesus quer falar com a gente? Lucas, o médico Lucas está contando esta parábola que Jesus disse, né, para que nós pudéssemos ler tanto tempo depois, e ele vai já fazer uma análise, né, no capítulo 18, no versículo 9, ele mesmo fala. Por que Jesus contou? Ele contou essa parábola porque alguns confiavam em si mesmos, confiavam na força deles. Eu vou ter sucesso, eu vou estudar, eu vou fazer uma faculdade boa, pós-graduação, vou ter um currículo bom, eu vou ter sucesso, mas eu confio na minha força. A gente tem que fazer tudo isso, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Eu vou me arrumar, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou fazer exercício, eu vou andar todo dia, eu vou me cuidar. Isso tudo é bom também, mas a nossa saúde, se não for Deus, a gente, meus irmãos, a gente só reconhece. Na verdade, a gente só tem que reconhecer porque está tudo na mão de Deus. Então, a nossa confiança, e eu vou falar para vocês, isso tem sido uma oração diária minha, que eu quero confiar mais em Deus. Confiar mais em Deus, porque a gente tem a mente caída, nossa mente, nosso raciocínio caído, o mesmo que o Espírito Santo morando aqui, ela vai sempre querer trazer para a gente esse orgulho de que eu faço, eu posso, eu vou conseguir. E na verdade as coisas mais básicas, se a gente não respirar de manhã, você não consegue fazer mais nada, né? E aí vai falar que era para alguns, Lucas fala que Jesus falou essa palavra para alguns que se consideravam justos também, por se considerarem justos. Eu vou pedir para o João colocar Isaías 64:6. Então eles se consideravam justos. Vamos de uma maneira rápida e didática entender o que é a nossa justiça. Isaías 64:6. Leia aí, por favor. Vocês me ajudem aí, por favor. Isaías 64:6. Vamos lá. 1, 2, 3. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como um trapo da imundícia. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. A palavra é maravilhosa. A folha de novo. A nossa condição, a nossa justiça. E essa palavra é uma palavra de alegria para a gente. A palavra de Deus, ela só vem mostrar assim, não adianta. A gente julga, todos nós aqui, já provavelmente hoje já julgamos, depois a gente vai entender isso. Mas ela vem falar trapos de imundícia. Trapos de imundícia, ele é equiparado, falando que a nossa justiça são como os trapos de imundícia. Eram panos usados para algumas ocasiões, por exemplo, para a mulher no ciclo menstrual. Então ele equipara a nossa justiça a esse pano, a esse trapo de imundícia. Ele equipara trapos de imundícia, eram panos que eram usados pelos leprosos para cobrir as chagas que tinham um cheiro insuportável. Isso era o trapo de imundícia. Então essa é a nossa justiça. Nós não temos condições, nós não podemos julgar, nós não sabemos o que a pessoa passou, de onde ela veio, se ela foi abusada, se ela passou fome. Ah, mas isso não é motivo, não é, mas a gente não deixa com Deus, vamos amar o próximo. Então, Jesus contou essa parábola por isso, e ele contou essa parábola porque falou que as pessoas desprezavam, alguns ali desprezavam os outros, né? Desprezavam os outros. Então, quando a gente despreza, e a gente, infelizmente, tudo que está aqui, se não fosse preciso, muito necessário, não estaria. Então está falando que ali as pessoas, nós desprezamos as outras pessoas também. Filipenses 2:3, João, por favor, né? Quase depois só mais uma vez a gente vai ler. Filipenses 2:3. Olha o que fala, eu vou ler para vocês aqui juntos. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. A vaidade é assim, a diferença de vaidade e orgulho. A gente está falando de humildade, tá? Vaidade é o que eu faço para o outro ver. Então eu faço por vaidade. Eu quero pregar, eu quero louvar, eu quero dar um estudo, eu quero ser famoso, eu quero ser bonito, eu quero estar na televisão, eu quero ser YouTube. Vaidade. Tudo é vaidade. Eclesiastes fala. E orgulho é quando eu faço algo para tirar a glória de Deus.
confio em mim mesmo, foi eu que fiz, esse carro é meu, foi eu que comprei, eu tiro a glória de Deus, resumidamente. Mas, por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Então, olha para o seu irmão e fala assim: você é melhor do que eu. Isso dói, hein? Você é melhor do que eu. Senhor, todos vocês são muito melhores do que eu, e que seja assim. Então é a palavra de Deus que está falando. Então é por isso que essa parábola foi contada. E quem nunca deu uma lição de moral, cara, quem nunca falou assim: se aquele menino fosse meu filho, você ia ver só, você não parava de chorar, você não der, ou, cara, a gente ama falar muito, falar, se fosse eu no volante. Cara, isso é uma disputa particular aqui. A Tamara gosta de me ensinar os caminhos. Acho que toda, né? E assim vai, né? Já que falamos dos homens, as mulheres, é assim. Meu Deus, isso daí, tá, coisa de mulher. Você viu a roupa dela? Ou curta, ou comprida, ou colorida. Mas beleza, a gente é assim, e glória a Deus, por isso a gente está aqui, né? Para falar, Senhor, ajuda, que você já ajudando está difícil, mas a gente se não ajudar. E então aí, a gente é assim, então é pra gente. Amém, glória a Deus, vamos receber. Aí o versículo 10, ele vai falar dois tipos de pessoas. Vai falar de um fariseu e de um publicano. Eles subiram, o texto fala que eles subiram, porque Jerusalém ficava embaixo, o templo ia para cima. Eles subiram, para onde eles subiram? Para o templo, para quê? Para orar. Foram fazer a coisa certa, estavam no lugar certo, estavam orando, estavam que nem a gente aqui, ó, no templo, fazendo oração. Mas Jesus fala, primeiro do fariseu. Então, para a gente entender o que é o fariseu, o fariseu, ele está lidando com religiosidade. Quando Jesus coloca o fariseu e o publicano, ele quer mostrar para a gente que muitas vezes nós temos religiosidade. O que é religiosidade? É você falar e não fazer, é você ser hipócrita. Os fariseus, eles se consideravam melhores entre os próprios judeus. Eles eram um grupo separado, que eles se consideraram melhores que os judeus, muitas vezes censurados por Jesus, por causa da sua legalidade, por até criarem leis que nem estavam nas escrituras. Então esses eram os fariseus, né? Pessoas que se achavam melhores, separadas, e infelizmente isso entra no Evangelho. Entrou lá, entrou aqui. Ontem de manhã eu estava com o pessoal jogando bola, e eu falei assim, aqui tem um grupo de fariseu, porque a gente acha que é melhor que o outro, a gente acha que a gente é separado, a gente se julga melhor, às vezes a gente fala e não faz. E essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Em primeiro lugar, ter a humildade de reconhecer que nós não vivemos no pecado, mas nós pecamos, buscamos se consertar e sair do pecado. E o publicano, quem era o publicano? O publicano, vamos fazer uma analogia com a pessoa do mundo. O publicano, ele eram pessoas contratadas pelo Estado de Roma para cobrar impostos, mexer com dinheiro. Naquela época não tinha Pix, não tinha cheque, era grana. Você punha no bolso e ninguém via, já foi. Então eles cobravam a mais, eles abusavam, era um sistema corrupto. Então assim, eles eram considerados traidores. Então se o cara fosse judeu e ainda fosse trabalhar como Mateus, ele era um traidor que não podia nem estar perto dos outros judeus. No fariseu, então, não queria nem ver um judeu que era cobrador de impostos. Então eram essas pessoas que estavam ali orando. Como é que eram as orações dela? Versículo 9, então, foi o que o Lucas comentou, que serve para a gente. 10, como é que eram essas pessoas? E o versículo 11 e 12 vai falar como era a oração do fariseu. A oração do fariseu, em primeiro lugar, ele ficou de pé. É comum, e até hoje, quando você vai orar, costume judaico, você fica de pé. Ele estava sentado, ele ficou de pé. Mas o texto fala que ele ficou de pé para ser visto pela vaidade, para que os outros podiam ver a oração dele, uma oração bonita, né? Uma oração para si mesmo. Ele não pediu nada para Deus. Aqui não. Ele não. O fariseu aqui, se você ler a oração, ele não pediu nada para Deus. Ele só engrandeceu a ele mesmo, quase como falando assim, de verdade, depois você na sua casa, quase como falando assim: Senhor, você acertou. Quando você me fez, parabéns. Eu sou bom, eu não erro, né?
Então ele engrandeceu, se enalteceu, julgou o próximo. Tudo que a gente viu, não devemos julgar, o outro é superior a gente. Ele falou assim, não sou como esse publicano, julgou o próximo. Então a palavra fala, não devemos julgar. E aí ele vem falar para Deus, ele agradece a Deus algumas qualidades, né? Ele agradece, Senhor, obrigado porque eu não sou roubador, obrigado porque eu não sou adúltero. Ele vem agradecendo coisas que na verdade é obrigação dele, é obrigação. Como é que eu vou agradecer, Senhor, obrigado porque hoje eu não roubei ninguém? Problema seu, que sempre não fez mais que obrigação, não tem sentido, né? É igual quando a mãe fala para o filho vem todo feliz, mãe, tirei 7, obrigação, né? Então é obrigação. O marido fala, esposa, cheguei na hora que você deu o alvará para mim, obrigação, se não chegasse não ia mais. E vice-versa, aí são obrigações, e a gente a gente tem que entender que tem coisa que é obrigação, né? A gente buscar Deus, algumas coisas. Então ele estava ali só se exaltando, ele não colocou nada para Deus, ele não pediu nada. Aí ele vem falar assim, jejum 2 vezes, dou o dízimo tudo que ganho, e realmente era verdade, né? Provavelmente, e era além do que era necessário, né? Então, ok, coisas boas, né? Coisas legítimas, mas que não vão gerar pela meritocracia, né? A gente deve fazer muitas coisas boas, mas não são as coisas boas que nos trazem salvação, né? Não é por obras que nós somos salvos, mas a partir do momento que nós somos salvos, como o Nicolas falou aqui, a gente vai querer fazer obras, né? Então ele fazia coisas boas, de verdade, mas não tem a ver com a meritocracia, né? Não tem a ver com isso. Eu vou ler agora o último texto que eu vou ler com vocês, eu vou pedir para você, Mateus 6. Primeiro põe de 1 a 4, que vai falar do dízimo, e depois 10 a 18. Eu vou abrir aqui, enquanto vocês acompanham eu leio. Mateus 6, de 1 a 4. E depois a gente vai ler do 16 e 18, isso é pouca coisa. Mateus 6, de 1 a 4. Olha o que ele fala aqui. Jesus ensinando, aqui era Jesus falando. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Era o que estava acontecendo. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. Ou seja, recompensa, quando a gente faz alguma coisa para o outro ver, Deus não vai recompensar, que você já está tendo a recompensa da sua alegria de ser bom perante o outro, de ser melhor perante o outro. Quando, pois, você der esmola, não fique trocando trombeta, expressão, né? Deu esmola, dê esmola, dê esmola. Não fique trocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, digo-lhes que já receberam a sua recompensa, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo. Olha aqui, que interessante. Para que a esmola fique em secreto. Em secreto. Por quê? O seu Pai, que vê, que vai te recompensar. E a recompensa de Deus é muito maior do que qualquer recompensa humana. Amém? Glória a Deus. E aí, o 16 e 18 vai falar o seguinte: quando vocês jejuarem, ele jejuava, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, falando de novo dos hipócritas, porque eles figuram o rosto a fim de parecerem aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. De novo, mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, a fim de não parecer aos outros que está jejuando, e sim ao seu Pai, a Deus, em secreto. De novo, em secreto. Se a gente faz o bom, é em secreto. E é o seu Pai que te vê em secreto vai lhe recompensar. Então, Jesus está falando assim, a oração dele é uma oração orgulhosa, uma oração de vaidade, uma oração de demonstração. Então a gente está vendo o orgulho para entender a humildade, né? Então a gente está buscando saber, através do Jesus está dando 2 exemplos negativos para a gente conseguir entender a humildade. Então ele está falando de orgulho, aí ele vai vir falar o segundo exemplo, na verdade, que é do publicano. Teve o exemplo do fariseu, um exemplo negativo, o segundo do publicano. Fala que o publicano estava em pé, né? Ele estava em pé no templo, longe, sem nem levantar os olhos, ele nem ousava levantar os olhos. Então é mais ou menos quando a gente chega num lugar, a gente está envergonhado, não conhece ninguém, não quer entrar, não se sente digno, e sabe, né,
E ele estava ali longe, sem condições de levantar os olhos, já estava em pé, e ele começou a orar, ele batia no peito, arrependido. Bater no peito, biblicamente, ele quer dizer arrependimento. Ele batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia, tem pena de mim, tem compaixão de mim. Ele não revelou seus pecados, mas muitos pecados ele deveriam ter, como cada um de nós, a nossa mente, né? Às vezes a gente nem expõe, mas a gente sabe, né? E ele, arrependido, pedindo perdão a Deus. Então, o publicano, ele se esvaziou, o publicano se rendeu, o publicano foi para baixo, o publicano, ele falou: Senhor, estou arrependido, me perdoa, tem misericórdia de mim. E aí a gente vai olhar para ele, e aí a gente vai começar a entender que a nossa oração tem que ser uma oração sincera, uma oração de arrependimento e de mudança. A oração para Deus, ela tem que vir em especial. Deus pode nos abençoar muito, mas a oração sincera diante de Deus, a gente tem que colocar quando a gente quando a gente faz os nossos pecados, buscar ser humilde, porque a palavra fala, Salmo 51:17, que quando a gente ora com o coração contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. Deus vai estar ali, Deus vai entender, Deus vai olhar, Deus vai prover, Deus vai cuidar, né? Então, a humildade, como a gente viu a árvore, tem a ver com o descer, e ela é sobrenatural. Então a gente vai entender agora, né? A partir do último versículo, e aplicar nas nossas vidas. Vai falar no versículo 14, que quem desceu justificado, então eles tinham subido para o templo, Jerusalém ali embaixo, subiu para o templo em cima, desceram, foi o fariseu, ou publicano, desculpa, o publicano. Por quê? Ele desceu justificado. Justificado é algo que nenhum de nós podemos nos justificar. A justificação, ela só vem por Deus. Nós não devemos nem tentar nos justificar junto ao próximo. Quem nos justifica é Deus. Quando nós somos injustiçados, nós não precisamos querer fazer a nossa justiça. Nós temos que confiar em Deus. Então, o publicano, ele saiu dali justificado, porque a justificação, ela é sobrenatural. Nós não podemos nos justificar, nós não podemos justificar os outros. É só Deus que nos justifica. É só Deus. Então o publicano desceu justificado. E aí a gente vai olhar na Bíblia o maior exemplo de humildade de todos os tempos. E a gente não vai entrar no detalhe. É Jesus. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus era filho de marceneiro. Jesus era manso e humilde de coração. E Jesus fala: aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. O maior exemplo de humildade. Nosso alvo, nosso foco, Jesus. Exemplo de orgulho. Exemplo de orgulho é Lúcifer. Lúcifer quer dizer portador de luz, um anjo caído que se tornou Satanás, o diabo, pelo orgulho, por buscar ser igual a Deus. E lá na frente a gente vai ver que, de uma certa forma, Adão, no momento que comeu e tomou a decisão de acessar a árvore do conhecimento do bem e do mal e comer o fruto proibido, ele tentou ali se aproximar em algo que não era devido, né? Quase que buscando ter aquilo que só Deus tinha, né? Então esse é o maior exemplo de orgulho. É Lúcifer, é o diabo, é aquele que vem para roubar, matar e destruir, né? Então quais são os benefícios para a gente poder encerrar e orar? Quais são os privilégios? Qual é a recompensa da humildade? Então a humildade, ela vem fazer com que a gente entenda, que a gente se prostra, que a gente desce, que a humildade, ela vai adubar os frutos. A palavra fala, Gálatas 5:22, os frutos do Espírito: alegria, paz, temperança, domínio próprio. Então a humildade, ela vai fazer com que esses frutos vão ser gerados de uma maneira mais forte, de uma maneira mais robusta, de uma maneira com mais qualidade. A gente vai ter paz, a gente vai ter alegria, a gente vai ter temperança, a gente vai ter mansidão. Então a humildade, ela serve como adubo
para esse crescimento mais saudável, para mostrar, para dar o testemunho de que a humildade é algo sobrenatural e que ela é importante e vale a pena. A humildade não é natural. A humildade, quando Adão cometeu o pecado, a queda entrou na humanidade. Naquele momento nós perdemos esse vínculo com Deus, e só através de Jesus, do Espírito Santo, só sobrenaturalmente a gente pode retomar e ter a viabilidade. Mas aí a gente tem que decidir crescer em humildade, buscar a humildade, descer para que aí então a gente possa crescer de uma maneira fortificada, especial, gerando frutos. Então a humildade ela significa isso. A diferença do orgulho, Gálatas 5:22 vai falar do fruto do Espírito. Um pouquinho antes, Gálatas 5:19 vai falar das obras da carne, né? As obras da carne é bebedeira, feitiçaria, idolatria, invejas, segmentações, vai dar vários aspectos negativos que são. E o orgulho, ele vem como um adubo daquilo que é ruim, como um adubo daquele desejo do coração que nos leva a ter inveja do próximo, querer estar no lugar do próximo, buscar o que é do próximo. Então, a humildade hoje é uma palavra que é para individual, para mim, para cada um de nós, para que a gente possa entender que a gente precisa em Deus, através de Jesus, do Espírito Santo que mora no nosso coração, buscarmos ser mais humilde, que a humildade vai nos fortalecer de uma maneira sobrenatural, de uma forma contraditória, né? A humildade parece que a gente está sendo fraco. Não, ela vai fortalecer a nossa vida espiritual, os frutos o fruto do Espírito, o amor, a paz, a temperança, a alegria, a longanimidade, e em contraposição do orgulho, que só vai nos levar àquilo que gera morte. A humildade gera vida, os frutos geram vida. O fruto, quando cai, a semente sai, ele gera vida. A humildade gera vida. Então, em nome de Jesus, que a humildade venha no nosso coração e gere vida para a gente. Então eu vou pedir para vocês ficarem de olhos fechados, para a gente fazer uma oração sobre a humildade. Então preste atenção, se você achar que deve orar, você ora. Em primeiro lugar, para a gente poder ter essa humildade sobrenatural, a gente tem que ter o Espírito Santo no coração. Então, se você nunca pediu para que o Espírito Santo venha morar no seu coração, e isso acontece quando a gente aceita Jesus. A palavra fala, quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos, Efésios 1:3, o Espírito Santo no nosso coração. Então, se você nunca confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para ter o Espírito Santo morando e para te dar essa viabilidade sobrenatural de ter essa humildade, e você quer fazer isso, eu vou fazer uma oração básica agora, mas depois procure a gente, para a gente orar junto, procurar ler Bíblia. Agora, se você já tem o Espírito Santo morando no seu coração, você já é crente, você já é cristão, e está precisando se ajustar, buscar ser humilde, ainda que seja com esta motivação, de que ela vai fortalecer o crescimento de fruto do Espírito na sua vida, paz, alegria, temperança. Então, se você está precisando de paz, se você está precisando de alegria, se você está precisando de temperança, se você está precisando dessas qualidades que o Espírito dá para a gente, vamos buscar ser mais humilde, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque a sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra, ela fala com a gente, ela nos ajuda a estarmos mais perto do Senhor. Então, Deus, aquele que está aqui hoje, e se houver alguém que nunca confessou o Senhor como Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo veio habitar no coração dele, e hoje for o desejo dele, Pai, em nome de Jesus, recebe esta vida, Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, em nome de Jesus, que ela possa, Senhor, crescer em Bíblia, crescer em palavras, se unir à comunidade de Cristo junto com a gente. Agora, Senhor, oramos também por todos aqueles cristãos que estão aqui e que precisam, Deus, crescer em humildade. Amém. Crescer, diminuir e ir lá para baixo, para então crescer, receber esse adubo sobrenatural nas nossas vidas, para fortalecer o Espírito, Pai. Talvez a gente esteja sem paz, porque a gente está buscando em outros
com inveja. Talvez a gente esteja sem paz porque a gente está desejando o que é do outro, está com ciúmes. Talvez, Senhor, nós não estejamos alegres porque a gente esteja buscando alegria em coisas que não são eternas, Pai, como diz a Tua palavra. E isso tudo, a Tua palavra maravilhosa, que se responde, que fecha, diz que o Senhor nos dá como fruto do Teu Espírito o amor, a paz, a temperança, a longanimidade. Senhor, em nome de Jesus, que a gente tenha essa humildade sobrenatural para que o fruto cresça forte, potencialmente, e que através das nossas vidas sejam impactadas. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda a Deus.